A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Você que já está aqui no nosso canal, seja bem-vindo, ou você que está chegando agora, é muito bem-vindo também. O nosso canal é EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2023 a revista que tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 6, e esta lição de número 6, irmãos, ela é para a data do dia 5 de maio de 2023. E, na minha opinião, um dos temas mais complexos que nós iremos estudar aqui. Por quê? Pais zelosos e filhos rebeldes. Essa é a pergunta que a maioria dos pais fazem, né? O que eu fiz? Onde eu errei? Por que aconteceu isso? Né? E nós vamos ver na lição de hoje que depois de uma certa idade, Deus vai passar a cobrar de cada um, né? do próprio filho. Né? Então aqui, as 5 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Relacionamentos em Família. São 13 temas que nós estamos estudando neste trimestre. Né? Estamos aqui na lição de número 6, como comentei aos irmãos. Esta lição de número 6, irmãos, ela vai ter como texto áureo um texto que se encontra lá em Colossenses, capítulo 3, no verso de número 20, o apóstolo Paulo nos diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E esse obedecer aqui em tudo, irmãos, nós vamos trazer o exemplo, né, da vida, da formação, do caráter e dos erros e das consequências de Sansão. Estaremos estudando na lição de hoje a família de Sansão, o seu pai Manoá, a sua mãe, cuja Bíblia não cita o nome, e o próprio Sansão, as suas escolhas, né? Quais as escolhas que ele fez e o que trouxe de consequência. Temos como verdade prática para a lição de hoje, diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Mesmo porque, né, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Sansão fez as escolhas que fez. Por quê? Porque ele também tinha o livre-arbítrio, assim como nós temos como filhos, e assim como os nossos filhos têm, sendo, né, nossos filhos. Né? Nós somos filhos, primeiramente, de Deus, somos filhos de um pai e de uma mãe paterna, né? E também, hoje, podemos dizer que também somos pais. Então, os nossos filhos também têm, né, o livre-arbítrio para estar fazendo as escolhas deles. Nós temos aqui, como leitura bíblica em classe, né, o texto que se encontra lá em Juízes, do capítulo 13, verso 1 ao 7, e depois o verso 24, e também Juízes, capítulo 14, do verso 1 ao 3. E para estudar a história aqui da família e da vida de Sansão, eu recomendo aos irmãos que estejam lendo, né, desde o capítulo 13 até o capítulo de número 16. Os irmãos vão estar encontrando 96 versículos que irão tratar sobre a vida, né, de Sansão, a família, toda a trajetória dele. Aqui nós não estaremos fazendo leitura neste momento, né, mas no decorrer da lição estaremos voltando e fazendo leitura de alguns versículos da nossa leitura bíblica em classe. Temos como objetivos, irmãos, para esta lição de hoje, 3 objetivos. O primeiro, apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Vamos estudar isso no primeiro tópico. No segundo objetivo, que corresponde ao segundo tópico, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sobre a bênção divina. Aqui uma palavra muito importante, né? Comprometimento. Né? Sempre gosto de usar o exemplo ali do omelete, né? Do ovo, né? E do bacon, né? Da galinha e do porco. Nesse caso aqui, o ovo, né? Ele faz parte do omelete ali, mas ele estava ali compromissado, vamos falar assim. Agora, comprometido está o porco. Por quê? Porque deixa a pele, né? E a galinha não perde a vida, né? Ela participa com o ovo e o porco com o couro, né? Então, existe uma diferença nesse
quesito aqui, né, de você estar somente envolvido ou comprometido. E aqui o objetivo é claro, o comprometimento dos pais de Sansão, assim como nós vamos aprender qual é a nossa parte, né, na educação, qual é a nossa parte na formação dos nossos filhos. O terceiro objetivo, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu quê? Como a gente já comentou aqui, livre arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Não é isso que acontece nos dias de hoje, né? Se você for ver um exemplo, pais, né, de gêmeos já não têm a mesma personalidade, criados igualzinho, cada um faz as suas escolhas. Qual é a motivação? Uma pergunta nos vem aqui ao nosso esclarecimento. Como se equilibrar entre a missão divina de criar filhos nos caminhos de Deus e o excesso de informações, desafios culturais, diferentes perspectivas de educação e tudo mais que influencia na formação ética dos nossos filhos? Uma outra pergunta: como não desanimar diante da imprevisibilidade de nosso empenho e esforços na criação deles? Nós vamos aprender que nós nunca devemos desanimar ou deixar para lá a formação, ou melhor ainda, terceirizar a formação e a educação de nossos filhos. Amém? Bom, então aqui, irmãos, nós iremos, reforçar a importância de ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, sobretudo praticando-a com intimidade ou na intimidade do nosso lar. Não adianta mandar fazer, você tem que fazer junto, né? Filho, vai ler a Bíblia, vamos ler junto, vamos fazer uma oração aqui, vamos fazer junto, vamos orar para comer, vamos orar junto, né? Esse contexto que nós estaremos estudando aqui. Bom, como parte introdutória para a nossa lição de hoje, na introdução, a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento imposto pelos filisteus sobre os israelitas. O filho de Manoá, assim era chamado o pai dele, nasceu por um desígnio, ou seja, por uma ordenança, uma promessa de Deus no tempo dos juízes. Os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas o seu filho tornou-se rebelde. E a Bíblia vai dizer que o pecado de rebeldia, ele é semelhante ao pecado de feitiçaria. E nós vamos ver aqui que parece ser uma palavra forte, para Sansão, rebelde, mas quantos filhos hoje não foram criados dentro de um lar evangélico e se rebelaram contra a obediência aos pais, a obediência a Deus primeiramente, a palavra e a rebeldia aos pais, O primeiro mandamento com promessa é o quê? É que os filhos sejam obedientes aos pais para que se prolonguem os vossos dias na terra. Temos como palavra-chave, palavra instrução. O que é instruir? É ensinar, educar, é prover conhecimento, nesse sentido aqui. Temos como primeiro tópico dos 3 que nós iremos estudar, cada tópico com os seus subtópicos. O primeiro diz assim, os pais de Sansão. Aí vem aquela pergunta, é culpa dos pais? Onde os pais falharam? Isso aí vem de família, isso aí é falta de educação. Quando você fala falta de educação, você está, querendo ou não, apontando o dedo a quem educa. No caso, os pais. Mas será? Vamos entender no contexto aqui da lição aqui, Primeiro subtópico, uma situação espiritualmente deplorável. Bom, aqui, neste primeiro subtópico, vamos entender aqui que lá em Juízes capítulo 13, no verso de número 1, olha só o que a palavra do Senhor diz aqui na nossa leitura bíblica em classe, 13, 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, quando nós dissemos lá na introdução, que esse era o contexto que vivia a família, de Sansão, o seu pai ali, o Manoá e a sua esposa, e logo depois veio a nascer Sansão, esse era o contexto que estava aqui, a nação de Israel. Nós sabemos que, na época dos juízes, o que acontecia?
De Moisés houve Josué como sucessor. De Josué não houve nenhum. E aí a Bíblia vai dizer que o povo fazia aquilo que estava ao seu bel prazer, né? O que dava nos seus olhos ali. Traduzindo, né? O que dava na telha o povo fazia. Inclusive o que? Adorar outros deuses, desobedecendo a quem? A palavra do Senhor, quebrando o que? A aliança que Deus havia feito com esse povo. E é o que Deus fazia. Levantava juízes para estar o que ali? Né? Começar a livrar ao povo de Israel. A Bíblia vai dizer que o povo clamava, Deus através da sua misericórdia, então, né, ele que usava a nação para punir, vamos dizer assim, Israel, ele também levantava um juiz para trazer o povo de volta, né, quando esse juiz morria, começava todo o ciclo novamente. E agora, 40 anos já, o povo vivia nessa opressão. E aí, ó, nesse contexto aqui, poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, Deus sempre tem um Davi escondido, né? Nesse sentido aqui, ó, havia uma família que era temente a Deus. Havia uma família ao qual o Senhor, né, havia ali de deixar em destaque para o nosso aprendizado. Para quê? Para podermos estar aprendendo esta lição aqui, ó, sobre o contexto que iremos estudar. Então Deus sempre tem um Davi escondido. Deus nunca é pego de surpresa. Então, ó, segundo subtópico, a mulher agraciada, né? Que mulher agraciada? A mulher de Manoá. Olha só que Juízes capítulo 13, no verso de número 2, vai dizer, ó, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Então aqui Deus vai começar a trabalhar na vida desta mulher, na vida desta família, né, dando-lhes um filho a partir de uma mulher estéril, e este filho, ele ia começar a livrar, né, o povo de Israel das mãos dos filisteus, como nós estaremos lendo daqui a pouquinho no verso de número 5. Então aqui ainda, ó, podemos dizer que esta mulher, né, o anjo do Senhor apareceu para esta mulher dizendo, eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho, lá em Juízes capítulo 13, no verso de número 3. Ó. Ela foi escolhida pelo Senhor para ser mãe, entre aspas, do remidor de Israel. O que significa remidor nesse contexto? Aquele que livra, né? Então, ó, sua história é semelhante à de quem? A de Sara, a de Rebeca e a de Ana, que tiveram esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam o quê? Uma função importante para a glória de Deus. Milagres existem, mas todo milagre ele é para a glorificação do nome do nosso Deus. Amém? Bom, aqui ainda, dando sequência a esse subtópico, a fé dessa mulher, como diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé dessa mulher, uma fé inabalável. Essa mulher, né, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria, ou começaria a libertar, o povo judeu do jugo dos filisteus. O que nós podemos tirar de lição deste segundo subtópico aqui? Deus fez a promessa, o anjo apareceu para ela, mas ela poderia simplesmente dizer, tá de brincadeira, eu sou estéril, como que eu vou ter um filho? Mas não, nós vamos aprender no decorrer da lição que a família ali era bem estruturada, porque ela vai e conta ao marido dela ali também dá uma questionada ali, o próprio anjo aparece para ele e fala, não, vai ser desse jeito aqui, ó. Então, irmãos, ela tinha todos os motivos do mundo para não crer, mas ela creu e por isso sim, foi agraciada pelo nosso Deus. A chave é nós termos fé, é essa a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé em Deus. Terceiro subtópico vai tratar recebendo orientações divinas. O nosso Deus, através do seu anjo ali, né, no contexto aqui, até uma teofania, ele vai lá e fala, terás um filho, né? Só que teve umas instruções. Quais as instruções? Ó? O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Qual? A orientação foi que ele seria o quê? Um nazireu de Deus. E se os irmãos forem lá no livro de Números, capítulo de Números, né?
um dos livros do Pentateuco, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1, do 1 ao 8, os irmãos vão encontrar algumas regras, né, para se cumprir essa promessa de ser nazireu de Deus. Quais eram elas? Fala aos filhos de Israel e diz: quando um homem ou uma mulher tiver separado, né, se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Continua ainda, no verso de número 5 diz: todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Lembra lá de Sansão? Até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor, tanto será deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Porque eu falei, lembra lá de Sansão? Nós estamos estudando a história dele. Isso aqui era o que Deus havia falado sobre o voto do nazireu, né? Verso 6: todos os dias se separará para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. E havia também uma outra condição: se alguém viesse a morrer junto dele, subitamente, ele ia ser contaminado do mesmo jeito. Porém, que contamine, né, a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, ao 7º dia a rapará, e ao 8º dia trará suas rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então, se isso acontecesse, tinha que ir lá e falar para o sacerdote. Aqui Deus até me dá uma palavra forte, irmão, neste momento. Quantas coisas poderiam ser evitadas, né, se as pessoas deixassem o orgulho e o ego, como nós vamos ver aqui no caso de Sansão, de lado, e fossem, né, confessar ao nosso Deus e ao sacerdote, ao pastor. Olha só aqui, então, o que aconteceu, né, nessa situação aqui? Ele faria uma expiação pelo seu pecado, né, e assim naquele mesmo dia se santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazirado ao Senhor, e para expiação da transgressão terá um cordeiro de 1 ano. E aqui ainda, se os irmãos continuar lendo aqui, ia zerar e ele ia começar de novo, né, aquele voto ali, né? Então, nesse contexto, as ordens do anjo do Senhor foram claras sobre como essa criança deveria ser, né, criada e educada. Mas, irmãos, olha que importante essa parte aqui do nosso subtópico de número 3. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Então, a responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é do professor da escola dominical, da tia professora da escola dominical. O que nós vemos muito nos nossos dias de hoje, falando agora até no quesito de pedagogia? Muitas famílias, muitos pais estão o quê? Terceirizando ou querendo terceirizar a educação dos seus filhos. Olha o que o autor da revista nos pontua aqui. Cabia aos pais a responsabilidade de transmitir, porque quem que ouviu? Não foi a mãe? Quem que ouviu? Não foi o pai? Então cabia a eles passar isso para o seu filho Sansão, né? Então, como sinopse deste tópico de número 3 aqui, onde nós aprendemos sobre a situação espiritualmente deplorável que se encontrava o povo de Israel naquela época ali, aprendemos também o que mais? Sobre a mulher agraciada, a mãe de Sansão, e aprendemos também sobre as orientações divinas na criação e na formação ali de Sansão. Olha a sinopse: o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel, né? Já expliquei aqui que remidor nesse sentido é aquele que ia começar a livrar o povo da opressão ali. O segundo tópico ele vai trazer para a gente assim, o nascimento de Sansão e sua formação. Também temos aqui 3 subtópicos. O primeiro, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril.
Aqui nós já falamos sobre o milagre. Todo milagre de Deus tem um propósito, que é no ser humano glorificar o nome do Senhor. Ó, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob, ou seja, debaixo da vontade soberana de Deus, que é qual para a nossa vida? Romanos 12, 2. Ela é boa, agradável e perfeita. Porém, as nossas escolhas, o que? Nos afastam do caminho correto que Deus tem para nós. E aí, ó, ela foi proveniente de um grande milagre, como eu já citei aqui, ó, executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Né? O segundo subtópico vai tratar sobre a família de Sansão. Já aprendemos então, né, que tinha ali o seu pai, Manoá, sua mãe, que a Bíblia nem cita, olha irmãos, a Bíblia nem cita o nome da mãe de Sansão, mas nem por causa disso, no anonimato do nome dela, ela não deixou de ser o que? Importantíssima. E outra, será agraciada, né? Eu me recordo agora, parece que só uma outra mulher usa esse termo na Bíblia, se não me falhar a memória agora, Maria, né? Mãe de Jesus, né? No mesmo conceito aqui da mãe de Sansão. E olha aqui então, ó, o menino Sansão no plano terreno estava sob a responsabilidade de seus pais, como nós já falamos aqui, né? Já explicamos esse conceito aqui, ó. E aí o que aconteceu? Nós entendemos ali que aquela família era estruturada, irmãos, e havia ali uma vida conjugal de confiança e de profunda piedade. Por quê? Vamos citar algumas características. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Ela poderia ter não acreditado, não ter levado para o seu marido, ou ter acreditado e ter ficado quieta. Mas não, ela foi e participou, né, o seu esposo. Que é um outro exemplo, me vem aqui ao coração agora, aquela mulher, né, que chegou para o seu marido e falou assim: ô marido, eu vejo que sempre passa um homem de Deus aqui, né? Que homem de Deus? Eliseu. Aí ela fala: vamos fazer um quarto aqui para ele? Olha o diálogo entre a vida conjugal, entre a família, né? Olha a importância do diálogo dentro de casa. Qual uma segunda característica aqui daquela família? Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Ó, o terceiro, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Casal junto, decisões juntas, orientações juntas, né? Aqui ainda podemos perceber que o relacionamento entre o esposo e a esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Mesmo o casal, irmãos, estando sob a bênção e a vontade de Deus, não é garantia de que os filhos, né, vão seguir nesse caminho. A Bíblia nos ensina, né, e nos mostra que a gente tem que ensinar e persistir e mostrar, né, ensinar a criança no caminho, né. Mas, como disse aqui, vai ficar claro durante a aula de hoje, eles vão crescendo e eles também têm o quê? O seu livre-arbítrio, né? E cabe a nós estarmos sempre orientando, sempre falando, mas eles também vão ter, né, a responsabilidade das escolhas que eles fazem, né? Eu sou responsável hoje por escolhas que eu fiz lá atrás. Talvez, até vamos falar assim, não era a escolha que o meu pai, que a minha mãe havia determinado, isso teve consequência, né? Então Deus ele tem misericórdia, mas algumas consequências a gente carrega até hoje, algumas marcas a gente carrega até hoje. Olha o terceiro subtópico, a formação de Sansão. Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas do anjo do Senhor. E a gente já comentou aqui sobre teofania, né, que era a aparição do próprio Jesus, né, antes dele se tornar homem entre nós. Então aqui, ó, Sansão observava o protocolo do nazireado, mas quando já na fase adulta, o que aconteceu? Ele progressivamente, mais tarde, ele acabou violando isso daí. E aí nós vemos inúmeros, né, exemplos do que ele fez ali. Como eu disse aos irmãos, do capítulo 13 ao 16 do livro de Juízes, temos ali 96 versículos. E 96 versículos tratando, né, sobre os feitos dele, sobre a vida dele. Eu acho interessante aqui no penúltimo versículo, né, na parte B, que Deus resolveu toda aquela situação quando ele clamou ali e acabou matando mais filisteus ali do que em toda a sua vida. Eu aprendo que para Deus, irmãos, basta
uma pequena coisa para ele realizar algo enorme, né? 93, 94 versículo falava ali sobre a família e a vida de Sansão. Lá na parte B do penúltimo, se não me falha a memória, Deus deu o livramento ali, Deus resolveu a situação, né? Olha que revelação forte que Deus me deu agora, né? Basta, né, para Deus, vamos falar nesse contexto aqui, a parte B de um versículo para resolver toda uma situação. Aí nesse caso aqui ainda, seus pais fizeram a parte deles, educando-os segundo a orientação divina recebida. Como volto a frisar, não é assim hoje, irmãos. Né? A gente explica, a gente ensina, a gente fala, a gente orienta, até com exemplos e experiências que nós tivemos e que não foram agradáveis, que surgiram consequências, mas, né, costumo dizer que o sábio aprende com a experiência do outro. Agora, o inteligente aprende com os seus próprios erros. E qual filho que não quer ser inteligente? Né? Ser sábio é aquele que faz a diferença. Porque a Bíblia vai dizer que o princípio do temor o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Né? Então, nesse contexto aqui, como seria muito mais fácil, né, obedecer aos nossos pais em tudo, né? Nos pouparia de tantas coisas. Porém, irmãos, infelizmente, a gente tem que frisar isso aqui também. Há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar. Mas, irmãos, a proposição aqui de novo, né, condicional. Mas, portanto, todavia, porém, infelizmente, algumas vezes, os filhos escolhem um caminho oposto. E o que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos, capítulo de número 2, no verso de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz, porque às vezes os pais se culpam tanto, né, da situação que está o filho hoje, mas nós temos que entendermos que, infelizmente, o apóstolo Paulo vem dizendo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Os nossos filhos também têm o livre-arbítrio, volto a dizer, para tomarem a sua escolha. E muitas vezes não é por falta de orientação dos pais, é porque pela escolha que eles estão fazendo, né? E aí, infelizmente, vão aprender de uma maneira mais difícil. Costuma a dizer também que o meu pai sempre, que me lembra aqui, ele falava, né, que existem duas maneiras da gente aprender. A maneira mais fácil e a maneira mais difícil, né? Nesse contexto aqui, as pessoas, né, os filhos, eles preferem o quê? Sempre a maneira mais difícil, né? Você falando parece que não vale. Às vezes uma outra pessoa de fora vem e fala a mesma coisa que você falou. Aí ele fala assim, é mesmo, né? Mas você já havia falado antes, né? É assim, irmãos. Desse jeito, a gente tem que estar debaixo da graça e da sabedoria de Deus para nunca desistir da educação e da formação, tanto de caráter, né? Do caráter na vida secular dos nossos filhos, como principalmente na vida espiritual. Neste segundo tópico, aprendemos sobre o nascimento e desenvolvimento de Sansão, a família de Sansão e a formação de Sansão. A sinopse diz assim: os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do seu filho, né? Então eles não falharam em nada. No tópico de número 3, nós vamos aprender sobre a fraqueza de caráter de Sansão. Pode ser forte, mas o que é caráter? Resumidamente falando, são as qualidades, né, que compõem o ser humano, principalmente sobre as suas atitudes, sejam elas boas ou sejam elas más. É aquilo que nós fazemos quando achamos que não tem ninguém olhando. Olha só o primeiro subtópico. Sansão subestimou o poder do inimigo. Aí está o problema, né, irmãos? Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Todos nós, irmãos, temos condição de saber sobre a unção de Deus nas nossas vidas. O que é unção? Unção é receber da parte de Deus um poder sobrenatural. Para quê? Para fazer a obra dele, né? Estar cheio do Espírito Santo para realizar a obra dele, que era o propósito de Deus na vida de Sansão. Assim como posso estar falando agora a pessoas que Deus já deixou claro qual é o propósito. E a pessoa sabe, e a pessoa é revestida de unção para executar aquele propósito. A revista vai trazer alguns exemplos aqui. Com uma queixada, ele matou mais de 1000 soldados, também rasgou um leão ao meio
quando ele estava indo para uma cidade. Quantas lições poderíamos tirar aqui, irmãos? Matou um leão saindo do caminho, aí esse leão teve lá o seu favo de mel lá dentro, lá, aí na volta ele pega, dá para os seus pais, come também, e a regra era clara, ele sabia que ele não podia fazer, não podia tocar em nada vindo de cadáver. Aí é fácil depois falar só que Sansão não aguentou 3 chavecos de Dalila, né, no meu linguajar aqui, mas a coisa já vinha, né, na desobediência há algum tempo. Arrancou portão de cidade, quando se deitou com uma prostituta, ficou preso lá, arrancou, levou para o monte, e assim por diante. Tantos exemplos, né? E aí, irmãos, concluindo esse primeiro subtópico, infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Olha que eles são maravilhosos, irmãos. Aqui ainda, podemos dizer aqui, né, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Será que nós estamos também de olho com quem os nossos filhos estão andando, falando, interagindo? Estamos olhando o caderno, estamos atentos às tarefas. Olha quanta coisa boa, irmãos, daria para nós trazermos aqui. Aqui o tempo do vídeo ficaria muito longo, mas espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Terceiro subtópico, a presunção de Sansão. Outro problema grave. O primeiro, então, subestimar o inimigo. O segundo, ser presunçoso, ou seja, achar que é dono da situação e que nada ia acontecer com ele. Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo. Qual é o inimigo que Sansão tinha que nós temos hoje? O nosso ego, né? E ego, se você for usar o sufixo aqui, ismo, fica egoísmo, junção de 2 palavras. Ego, pensava só nele, pessoa que pensa só em si, que não se preocupa, né, com o outro. E outra coisa, nesse contexto aqui, achava que a força nem vinha de Deus mais, que era dele mesmo. E olha só, isto o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. De Deus, irmãos, é tudo. Deus é tudo, tudo. De nada somos sem Ele. Olha lá o exemplo lá me veio à memória aqui, Juízes capítulo 4, né? Císera com um exército de 900 carros, né? E o povo de Israel ali, Baraque e Débora, só tinha quem? Deus. E era o suficiente, e foi o suficiente. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? É assim, né? Quem tem tudo não tem nada, e quem tem Deus tem tudo, né? Aqui, ó, é muito triste, irmãos, quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia os pais devem, continuar sempre fiéis a Deus, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Dá uma olhadinha lá em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Não podemos nunca deixar o nosso propósito, a nossa função, o nosso objetivo, que é o quê? Instruir o nosso filho no caminho que se deve seguir, porque quando ele estiver grande, não se desviará dele, e mesmo que se desvie, a semente foi plantada, né? Semente foi plantada. Terceiro subtópico, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Por algumas vezes Sansão mentiu, flertou com o pecado, flertou ali com Dalila, até que, na minha opinião, um dos versículos mais tristes da Bíblia, Juízes capítulo 16, no verso 20, a parte final vai dizer o quê? Mal sabia Sansão que o Espírito de Deus já não estava com ele. Imagina, irmãos, imagina uma situação dessa, né? Não vamos fugir do foco da aula aqui, mas tem tudo a ver, de tanto que ele brincou com o pecado, né? Se achando ali, né, com aquele alto ego, acabou acontecendo tudo aquilo ali. Morreu cego, sem olho, talvez adiantando ali o fim da sua vida, né? E Deus teve misericórdia no final de sua vida, que ele clamou. Então eu creio que ele já vinha orando antes, ele clamou, né? E aí naquelas colunas ali, Deus atendeu o seu pedido de oração, né? O seu clamor de oração, e teve misericórdia dele. Mas o que nós podemos tirar aqui, ó? Sansão obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Olha lá, Juízes capítulo 16, no verso número 20. Quantos filhos estão vivendo esta situação hoje, né?
Ele afrontou os conselhos de seus pais. Também, irmãos, deixou de se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas coisas, as mesmas escolhas de Sansão. E aí, o que acontece? Qual é o papel e qual tem que ser o nosso papel como pais? Nós devemos o quê? Os pais devem fazer o que se espera que eles façam, que é o quê? Educar os filhos no caminho do Senhor, Provérbios 22:6. Já citei aqui várias vezes esse texto aqui. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos, serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Olha lá, Eclesiastes capítulo 11, verso 9, para a gente estar encerrando a nossa aula de hoje. Eclesiastes, capítulo de número 11, no verso de número 9. Olha o que a palavra do Senhor vem nos dizendo. Vamos encontrar aqui, está lendo para os irmãos. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração. Escuta só. Olha o jovem que anda pelo caminho do coração dele, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Por quê? Porque o jovem tem que estar debaixo da direção, o coração do jovem, o olho do jovem tem que estar onde? Na palavra de Deus, tem que estar na obediência do Senhor e aos seus pais. Olha a sinopse deste tópico de número 3, diz assim: as más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Conclusão: nesta lição, nosso objetivo não foi o quê? Falar toda a história, toda a vida de Sansão, mas foi o quê? Enfatizar a chamada divina dele e a sua formação e o desvio de caráter que ele teve. Muitas vezes os pais são zelosos em criar os seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando algum deles atinge uma certa idade, o que eles fazem? Se rebelam contra o Senhor e contra os seus próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão. E como nós fazemos isso? Orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, os seus filhos, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 7, que terá como tema o relacionamento entre nora e sogra. Olha cada tema. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.